Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Se há uma coisa que mexe com as estruturas de um pai e de uma mãe, é a doença de um filho. A sensação de impotência pode virar desespero dependendo do grau da doença. E foi exatamente isso que aconteceu com Jeroboão e sua esposa, e que é o nosso assunto de hoje. Vem comigo! Olá, benditos! Elza Mouraria chegando até você através do canal Bendito, hoje para falar sobre Abias, o filho do rei Jeroboão, do Reino do Norte, que adoeceu. Curiosamente, o rei não buscou a ajuda do bezerro de ouro que ele adorava, mas sim do profeta Aías, aquele que havia profetizado que ele seria rei. Ele sabia que os ídolos não poderiam ajudá-lo em nenhuma crise verdadeira. Mas ele também sabia que havia rejeitado a Deus e os seus profetas, e por isso disse à sua esposa que fosse consultar o profeta Aías usando um disfarce para saber o que aconteceria com o menino. Na realidade, não havia razão para a esposa de Jeroboão usar um disfarce, uma vez que o profeta Aías estava cego por causa da idade avançada. Acontece que o Senhor enxergava por ele e lhe disse que a mulher estava vindo, o motivo da sua vinda, o que deveria dizer a ela e ainda disse que ela estaria disfarçada. Depois de percorrer uma distância de mais ou menos 30 quilômetros, a mulher de Jeroboão chegou a Siló, onde morava o profeta Aías. Assim que ela chegou, ele a identificou e disse que não tinha boas notícias. Ela tinha ido ao profeta para saber sobre o seu filho, mas a mensagem que Aías tinha recebido de Deus era para o seu marido. A mensagem de Aías para Jeroboão o lembrava da graça de Deus no passado, quando ele havia sido escolhido e elevado a rei sobre o norte de Israel. Deus havia arrancado as 10 tribos da casa de Davi, entregando-as a Jeroboão. Depois Aías revelou os seus pecados, dizendo que ele tinha feito mais mal do que Saul, Davi e Salomão juntos. Ele deixou o Deus verdadeiro e confeccionou falsos deuses, incentivando o povo do Reino do Norte a adorá-los. Organizou uma religião forjada, provocou a ira do Senhor e se recusou a ouvir os profetas enviados para adverti-lo. Deus havia feito uma promessa a Jeroboão de dar-lhe uma dinastia como a de Davi, mas essa promessa estava condicionada à sua obediência aos mandamentos e estatutos do Senhor. Como Jeroboão entrou pelo caminho da desobediência, Deus então retirou a promessa. A partir de então, todos os descendentes do sexo masculino da sua família seriam exterminados, inclusive o seu filho que estava doente. Ele poderia ter tido uma dinastia duradoura, como Deus havia prometido, mas desperdiçou a promessa de Deus com sua incredulidade, sua idolatria e sua rejeição total de Deus. Além disso, o único que teria um enterro decente e honroso seria Abias, o menino que estava doente. Os outros seriam devorados pelos cachorros carniceiros da cidade e pelas aves de rapina dos campos. E não ter um sepultamento digno era uma terrível humilhação para qualquer israelita. O profeta Aías disse à mulher de Jeroboão que voltasse para casa, e quando ela entrasse na cidade, seu filho morreria. Mas sua morte seria uma demonstração de misericórdia, porque pelo menos ele teria um enterro digno e seria pranteado pelo povo. Ao que parece, o único filho de Jeroboão que poderia reinar com justiça, lhe seria tirado, não por ser perverso, mas por ser bom, e Deus desejar poupá-lo do sofrimento pelo qual a descendência de Jeroboão iria passar. E aqui nós entendemos que a morte, em algumas situações, é uma bênção. Veja o que disse o profeta Isaías. Os justos perecem e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal.
O profeta Aías vislumbrou um futuro ainda mais distante, uns 300 anos para frente. Ele viu todo o reino do norte, Israel, derrotado pelo exército inimigo, arrancado da sua terra e disperso entre as nações. A raiz da apostasia de Jeroboão acabaria resultando no fruto amargo do exílio de todo o reino. Enfim, como o profeta havia dito, assim aconteceu. Quando a mulher chegou na cidade, seu filho morreu, foi sepultado e todo o povo pranteou por ele. E depois de 22 anos de reinado, Jeroboão também morreu, e seu filho Nadab ocupou o trono em seu lugar. Enquanto isso, no reino de Judá, no sul, acontecia o reinado de Roboão, sucessor de Salomão, sobre as 2 tribos que lhe restaram. Ele começou a reinar aos 41 anos de idade e reinou 17 anos em Jerusalém. Durante o seu reinado, as coisas também não iam nada bem, porque ele abandonou a lei do Senhor e todo o povo junto com ele se entregou ao pecado. Isso provocou ciúmes em Deus, porque eram pecados essencialmente ligados à idolatria. E, como a idolatria e a imoralidade andam juntas, o versículo 24 fala dos prostitutos cultuais. Esse grupo era formado de homens e mulheres que ficavam nos lugares de adoração e tinham a função de servir o povo através da prática de atos sexuais, cultuando assim aos seus deuses a fim de alcançarem as suas bênçãos, uma prática abominável proibida pela lei de Moisés. Mas isso não durou muito. Como disse Charles Spurgeon, Deus não permite que o seu povo peque com sucesso. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu para atacar Jerusalém com um grande exército. E para cumprir as exigências do rei do Egito, Roboão lhe deu o ouro do templo e do palácio do rei, inclusive os 500 escudos de ouro batido que Salomão havia feito para ornamentar a casa do bosque do Líbano. Sem recurso para fazer outros escudos iguais, Roboão substituiu os escudos de ouro por escudos de bronze. A substituição do ouro pelo bronze é uma imagem perfeita do declínio do reino de Roboão. A dinastia de Davi passou do ouro ao bronze em apenas 5 anos. Depois da invasão de Sisaque, rei do Egito, Roboão reinou mais 12 anos e então ele morreu. Se tivesse continuado a andar com o Senhor e a conduzir seu povo em fidelidade à aliança de Deus, o Senhor teria feito grandes coisas por ele. Mas, em vez disso, seus pecados e os pecados do povo que o seguiu deixaram a nação de Judá mais fraca, mais pobre e suscetível ao domínio do inimigo. Roboão morreu aos 58 anos de idade e o seu trono foi ocupado por seu filho Abias. Note que Jeroboão e Roboão tinham filhos com o mesmo nome. Abias, o filho de Jeroboão, do reino do norte, faleceu ainda criança, e Abias, filho de Roboão, do reino do sul, ocupou o trono de Judá no lugar de seu pai. E no próximo capítulo, nós vamos ver a história dos 2 reis de Judá que ocuparam o trono depois da morte de Roboão, o rei Abias e o rei com o estranho nome de Asa. E antes de sair, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até amanhã, se Deus nos permitir.